Fala enfermagem, estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode. Maravilhoso, Socorro. Eu já estava com saudade. Eu também. Muito bem. Bom demais estar aqui. Hoje o episódio ele vai ser especial, porque a gente está unindo aqui nessa mesa duas potências e vai ser incrível. Incrível. E a enfermagem, mais do que nunca, precisa, além de poder, saber. E hoje a gente vai falar de duas entidades importantes, mas a convidada é a entidade, né, irmã, para que a enfermagem não faça mais confusão com Corém e ABEM. Então, quem está aí? Então, se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Kézia, nossa presidente da FEM. Obrigada, gente. Eu estou aqui, representando a Associação Brasileira de Enfermagem de Seção Minas, nessa gestão 22-25 como presidente, e é uma felicidade para a gente estar aqui fazendo esse podcast. Para nós também, né, Luiz? Muito bem-vinda. A enfermagem precisa, Kézia, amar as suas entidades representativas, entendendo o que cada uma representa, para que ela não fique confusa e achando que uma ou outra faz menos ou mais. Sim. Porque a união dessas entidades, é lógico que também poderia estar aqui com a gente o Anderson, né? Porque ele é do sindicato, né? Que são 3 entidades que estão em constante luta pela melhoria da nossa enfermagem, pelas suas pautas. Isso mesmo. Sim, e cada um tem o seu eixo, aquele que defende, mas todos se complementam, vamos, convergem. Cada um tem uma função. Eu chego a brincar o seguinte, eu sei que você ainda fala alguma coisa. Tem um denominador comum entre as entidades da enfermagem, a própria enfermagem. Isso Gostou? mesmo, eu gostei. Eu vim afiada. Eu ia gabaritar essa. Eu ia. Gente, mas antes da gente iniciar esse episódio aqui, já deu para perceber que vai ser fantástico. A gente tem que dar os recadinhos. Então, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira, brasileira e até mundial, segue o Corém nas redes sociais, no Instagram, @CoremMG, no YouTube, @MGCorém. Inclusive no YouTube, além de acessar o nosso podcast, você também acessa diversos cursos que o Corém tem oferecido. Também acesse o site do Corém, www.coremmg.gov.br, e lá tem informação de tudo que você precisa, de serviços que o Corém oferece. Então, não deixe de conferir as redes sociais do Corém. E lembrando, a rede social do podcast, @enfermagempod, no Instagram. E a gente não pode deixar de falar de quem, Socorro? Da nossa Cora, da nossa assistente virtual. Agora você sabe que eu estou aqui, vou passar um aperto. Eu esqueci o telefone da Cora. Não, mas a gente tem ele, sabe aonde? Na palma da mão. A Cora, enquanto a Luísa procura o telefone, a Cora é a nossa assistente virtual que permite que a enfermagem tenha contato com o Corém 24 horas por dia, de segunda a sexta. Lembrando que após as 17 horas, você não poderá ser encaminhado ao atendente físico, se for necessário. Mas a Cora está tão bacana, ela está tão humanizada e ela está tão inteligente que, para te falar a verdade, 80% dos encaminhamentos para o atendimento físico já foram eliminados pela Cora. Então, gente, vamos entrar na fase 2, e inclusive a Cora agora já está conversando, inclusive, com os inscritos que fazem denúncia, garantindo o sigilo. Nós temos melhorado muito os nossos canais de comunicação. Não deixe de visitar o site. Acho que o site é o melhor espaço para você entender o que está acontecendo com a autarquia. Isso mesmo. E o telefone, então, da Cora, 031 3238 7500. Eu sabia. Eu sabia que você sabia. Muito bem. Então, não deixe. Salva aí a Cora, porque qualquer coisa que você precisar, que na palma da mão, no WhatsApp, a gente conversa com a Cora. Outra coisa, tá? Já no próximo episódio, eu vou pedir para a equipe técnica já inserir a Cora aqui junto com a gente. Olha que porque maravilha. Às vezes a Cora quer dar um recado, e ela não se contenta por ser intermediada por nós duas, ok? Ok, tudo bem. O Corém cada vez mais eficiente. Maravilhoso.
Então, gente, para a gente começar, a Socorro já apresentou, a Kézia também já se apresentou, ela é a presidente atual, da gestão atual da ABEM Seção Minas, então ela vai poder trazer muito conteúdo para a gente aqui sobre a ABEM, sobre o que está acontecendo também na enfermagem, as lutas aí da ABEM. Muito bem-vinda, Kézia, mais uma vez. E posso começar? Você posso? Eu quero que você comece. Me dá honra, muito obrigada. Maravilhosa. Ô, Kézia, você poderia contar pra gente, pra nossa enfermagem, primeiro um pouco da sua trajetória, quem é a Kézia, como que foi sua trajetória na enfermagem até você chegar à presidência da ABEM, e que não é também o seu primeiro mandato, né, à frente da ABEM. Então, conta pra gente um pouquinho. Sou técnica de enfermagem também de formação. Minha primeira formação foi como técnica, que eu conciliei junto com o ensino médio. Depois já iniciei a graduação e durante a graduação eu já tive o prazer de conhecer a ABEM, né, já estando presente não apenas na ABEM como seção, mas também nos eventos nacionais que a ABEM promovia ainda durante a graduação. E encerrando a graduação, né, eu fiz o mestrado em enfermagem na Escola de Enfermagem do UFMG. E durante essa trajetória no mestrado ainda teve uma diretoria provisória naquele momento de 2020, onde nós também passamos pela pandemia. Então, nesse momento, eu assumi essa diretoria provisória da Seção Minas. Então, foi um ano de um desafio enorme que a gente assumiu como diretoria provisória e que foi um ano de muito aprendizado e que a gente conseguiu lidar com a entidade nesse momento e promover uma nova eleição, que foi um sucesso, colocando à frente uma nova diretoria. Então, foi a diretoria 2020-2022, e aí eu volto nessa nova chapa 2022-2025, juntamente com outras colegas compondo essa diretoria, que a gente se divide, entre presidência, vice-presidência, secretária-geral, tesouraria e diretoria de pesquisas e da prática em enfermagem e da educação. Então, a gente trabalha muito nessa vertente porque o grande eixo da ABEM é fortalecer, a nossa formação e a defesa também do SUS, Então, essa é uma das grandes defesas que a gente traz, por isso que a gente tem grande parte da diretoria de pesquisa e de educação e temos também uma diretoria de práticas que se aproxima da assistência. Muito bom, né, gente? Não, eu ia falar porque eles também vão pegando várias frentes, né? A ABEM Nacional tem outros também já de história da enfermagem, né? Para resgatar. Porque aí a gente também tem os departamentos que são assessores. Né? E aí a gente tem o departamento de história de enfermagem, tem o departamento de história psiquiátrica e saúde mental, e departamento de enfermagem psiquiátrica e saúde mental, o departamento de enfermagem e gerontologia, um departamento de enfermagem e atenção básica, e tem as comissões também, como a gente tem uma comissão do processo de enfermagem, que é a Consiste, e há alguns estados que têm outras comissões ativas, como a comissão permanente do ensino médio, que é voltado para os auxiliares e técnicos de enfermagem, temos a comissão permanente também de assistência na unidade de terapia intensiva, então depende também um pouquinho da especificidade da entidade naquele estado. Então, a gente tem essa autonomia de acordo com as demandas que surgem no estado e de acordo também com as necessidades que vão chegando até nós, E quais são esses órgãos que podem ser constituídos e formados dentro da seção que vão fortalecer a seção pelo estado e fortalecer a ABEM nacional como um todo. Porque, como você mesmo falou, a gente tem uma ABEM nacional, uma diretoria nacional, e em cada estado tem a sua representação como seção, E aí a gente está fortalecendo aqui a ABEM Minas pela seção. Isso. Mas sabe o que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo é conflitante? Que a ABEM ela vem consolidar a formação, E defender e consolidar a formação. Para mim, Kézia, você não viveu, a década de 80 foi a melhor época da ABEM. A ABEM tinha uma força, era uma força assim que todos nós queríamos estar junto da ABEM, mas era um momento também mais tranquilo, mas ao mesmo tempo nós tínhamos enfermeiros assim de ponta na liderança e eles transformaram. Foi a primeira transformação que a enfermagem teve, foi nessa década de 80.
em cima de muitas lutas políticas também, que a ABEM é como o Corém, nós não ficamos só no feijão com arroz da autarquia ou da associação, nós abraçamos as nossas atividades finalísticas, mas também nós olhamos para o futuro e para o presente através das necessidades, aquilo que Kézia falou. Chega uma demanda, você precisa, enquanto representação, trabalhar aquilo. Mas, então, onde que eu quero chegar? Tem a questão da prática social, que eu acho que tem a ver muito com a luta pelo SUS, né? Essa bandeira do SUS, ela tem que ser de todos nós, de todos os brasileiros, porque nós sabemos que, apesar de todos os problemas do SUS, que tem muito a ver com, às vezes, uma incompetência da gestão, uma fragilidade, recursos humanos, principalmente de enfermagem, que não estão compatíveis com a responsabilidade. Então, mas tem a investigação científica, igual você falou. Então, a BEM, Corém, sindicato, eles se completam. Eu acho que é uma engrenagem. Mas eu acho que um grande desafio hoje está lá na BEM Nacional, então um abraço também para a nossa querida presidente, que eu admiro demais. A última vez que eu encontrei com ela foi na diplomação do COFEM. Eu acho que nós estamos, enquanto entidades complementares, travar uma luta mais dura com o EAD. E eu acho que a BEM tem uma responsabilidade maior. Eu acho que nós estamos deixando que tanto o Ministério da Saúde quanto o Ministério da Educação passe uma rasteira na enfermagem, nos colocando fora de programas importantes. Então, programas para mais médicos, mas não surge o programa para mais enfermeiros, porque para cada médico você precisa de muitos profissionais de enfermagem, porque gera atividade, e nós também temos a nossa ciência própria, que a gente ocupa 70 e tantos % da força de mão de obra. Então, assim, eu queria te perguntar, quais são assim as medidas mais concretas alinhadas, né, com o sistema COFEI, que estão sendo feitas para que esse EAD da enfermagem, e é lógico que nós estamos só ganhando, ele não tenha retrocesso e que nós não tenhamos nem EAD e nem falso híbrido, né? Porque nós estamos cheios de escola aí que tem uma falsidade falando que é híbrida, mas é EAD, e ainda nós temos instituições que o curso de enfermagem está sendo gerenciado por outro profissional que não o enfermeiro. Sim, são muitas questões. Eu acho que quando você fala da grande força da entidade na década de 80, eu acho que vem de uma característica do país na década de 80. A década de 80 foi marcada pelos grandes ganhos políticos no nosso país. Então, nós tivemos na década de 80 até mesmo a questão do SUS, a criação do SUS, a nossa Constituição Federal de 88, nós partimos da saúde também, que foi um dos grandes marcos da saúde mental, a reforma psiquiátrica que iniciou no final da década de 70, na década de 80, e aí eu estou falando só de questões políticas que envolvem a saúde. Sim. Então, a década de 80 ela foi marcada por esse posicionamento político muito marcante, muito pesado, presente em toda a sociedade, e isso refletiu também na enfermagem. E aí a gente viu a ABEM sendo um protagonista nesse momento, porque as pessoas tinham esse reconhecimento político e essa participação política também, porque as entidades elas representam as pessoas, né? Então, se eu não tenho enfermeiros, técnicos e estudantes juntos demandando como e o que representar, né? Então, às vezes a demanda não chega e a gente corre atrás de tudo, mas a década de 80 foi marcada por causa também de uma questão histórica do nosso país. Maravilhoso, gente. Né? Acho que você também não viveu, né? Não, eu sou da década de 90, mas a gente tem os relatos históricos desse período. E a gente vê grandes nomes que ainda estão presentes conosco, que fazem parte dessa trajetória histórica e política nossa, né, e que estavam presentes na ABEM nesse momento, e que nos ensinam muito ainda hoje, não só na década de 80 pela trajetória histórica, mas quando elas estão presentes hoje em discussões, elas trazem muito para nós. Uma coragem, né? Sim, uma coragem e um ensino que não parte só da teoria, parte da vivência, né? Que traz reflexões para a gente no nosso dia a dia.
E aí essa questão, né, agora da formação e a luta contra o EAD, que é uma luta que a gente tem firmado desde o início, quando teve um grande peso na pandemia, e uma das grandes frentes que a gente tomou foi continuar na busca por novas diretrizes curriculares, onde que o EAD ele é extremamente vetado, né? Assim, a gente faz uma discussão contra o EAD muito grande também nessa luta pelas diretrizes curriculares. Então, a ABEM começou nessa construção das novas diretrizes curriculares desde 2017, que a gente tem uma diretriz curricular hoje nacional, né, dos cursos de graduação, que é de 2001. Então, em 2017 já se tinha uma discussão com o MEC para novas diretrizes, mas com as outras gestões isso foi se perdendo. Em algum momento você tinha uma aprovação e depois você tinha um retrocesso de vetar várias questões na legislação e no que estava sendo proposto como diretriz curricular. Depois nós ainda tivemos esse momento da pandemia, que trouxe esse mundo novo para a gente, né, do EAD, do remoto, das possibilidades tecnológicas, e o quanto nós vimos essa repercussão na formação das pessoas que Ainda nós formaram nesse estamos momento. tendo, viu? Nós estamos tendo, né? As instituições, sem querer te cortar, as instituições, porque nós estamos muito dentro das instituições, elas estão com dificuldade de encontrar. Nós temos profissionais formandos falando que estão sem emprego, e eu tenho as instituições falando que não estão conseguindo fechar as vagas. Então, nós temos uma geração aí, fruto também de uma pandemia, mas que as instituições, principalmente as instituições de ensino privadas, se apropriaram daquilo ali para persistir hoje, de tal forma que nós temos, Luísa, Kézia sabe disso, um professor numa sala que ficam 300 alunos, é um professor que está dando aula para 300 alunos em Belo Horizonte, 200 alunos em São Paulo, à distância mesmo. Então, como que nós vamos... Sabe uma coisa que me incomoda? A própria história da enfermagem se perdendo nisso aí. Então, é uma questão que a gente que está sendo discutida plenamente, porque a gente perdeu nossa trajetória histórica e política, né? Isso não se fala mais nos cursos, e isso vem uma questão de um nicho de mercado, como foi trazido aqui, né? Grande parte das instituições privadas, e aí a gente não está falando agora só da graduação, também do nível médio, né? Se apossaram dessa questão do EAD, que virou uma questão de eu tenho uma aula gravada de um professor que eu paguei 2 horas aula e ela vai formar 400, 500 turmas, nem é pessoas, né? São Porque turmas. enquanto as pessoas vão se matriculando e eles estão tendo e eles têm aquele material guardado, eles vão continuar replicando aquele material. Às vezes sem atualizar. Que a formação é EAD. E aí a gente tem essa questão também de um remoto, que é um remoto, como você trouxe também, né? De um professor para vários estados, uma turma de mais de 600 alunos, às vezes. E como que a gente precisa de lutar contra isso, porque virou uma questão de uma educação de mercado e também de posicionar os nossos colegas que estão assumindo essa posição, porque às vezes eles estão assumindo isso por questões de outras oportunidades, né? E aí as diretrizes curriculares aí para o curso de graduação, elas tiveram aprovação agora, né, nesse ano de 2024. Então, todo mundo teve a oportunidade de conhecer. Foi feita uma consulta pública, né, para que as instituições pudessem participar. E o importante foi que muitas instituições, mesmo privadas, votaram contra o EAD. Sim. Né? Então, para a gente ver que isso foi um retrocesso também para a educação para eles. Então, que isso possa ser reconhecido, né? E aí vem as diretrizes curriculares sendo aprovadas, e agora nós estamos numa construção de diretrizes curriculares para os cursos de nível médio, que a gente parte de uma realidade que hoje os cursos de nível médio, os cursos técnicos de enfermagem, eles não são geridos pelo MEC, eles são geridos pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, na verdade, Secretaria Estadual de Educação. Ela não tem vínculo direto com a saúde. Então, e ela não dialoga. Não há esse diálogo, e a gente também partiu de uma questão de que fechou os cursos de licenciatura quando a Secretaria Estadual de Educação assumiu essa formação. E aí tem o questionamento: quem está formando os enfermeiros? Esses técnicos de enfermagem, e o que está sendo vinculado em cada instituição, porque eles têm essa liberdade, né? E aí reforça ainda mais a perca da história de enfermagem, porque a história da nossa enfermagem não é só falar de Florence Nightingale. Nós temos enfermeiras contemporâneas, como nós mesmos estamos mencionando aqui,
que falam muito da nossa história, principalmente da enfermagem brasileira. Não é Sim. apenas a Ana Nery, embora a Ana Nery seja um marco Mas, para nós, nossa, tem mas nós temos muitos personagens. personagens da enfermagem brasileira e mineira que contam da nossa história e de quem somos. Sim. E que isso se perdeu na formação e na nossa trajetória também assistencial. E aí quem vai entrando fica sem referência. Eu quero aproveitar, chamar a câmera aqui e dizer o seguinte, eu vou falar um ponto comum entre Corém e ABEM. Nós somos contra o ensino EAD. Não há nada que nos faça ser a favor. Nós somos a favor de tecnologias que venham engrandecer a formação, inovação, tecnologia. Mas o processo de formação de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, ele não pode passar pelo EAD. Ah, mas e tem pessoas que falam assim, mas tem gente que forma no EAD e é melhor do que quem forma no presencial. Isso é uma gota de água no oceano. O oceano de formação presencial é o que está garantindo ainda uma assistência de qualidade, uma interlocução técnica e científica. Então, esse é o primeiro ponto, que nós estamos unidos. Isso. E o reflexo disso é o que você falou. Tem empregadores que não conseguem encontrar essa mão de obra, né, esse enfermeiro e esse técnico de enfermagem capacitado. E outro reflexo foram os concursos próximos aqui na nossa região metropolitana, em que não houve técnicos de enfermagem classificados para assumir. Olha para você ver. Né? E a gente está falando de um concurso no município grande aqui na região metropolitana, em que técnicos de enfermagem foram um grupo, um número pequeno de técnicos que conseguiram ser aprovados, e a gente tem um grande número de contratos. Mas a realidade é essa, eles não foram aprovados. E fazer uma observação, no curso técnico, inclusive, quem fica responsável pela grade curricular, o que vai ser ensinado, é um pedagogo, não é um enfermeiro. Então, isso dificulta mais ainda, porque não é um profissional, né? Em alguns você tem um coordenador que é enfermeiro, mas a grade curricular não é feita por ele, não é ele que define. Então, você fica na mão de um profissional de pedagogia que, ok, sabe, né, entende pedagogia, mas não entende de enfermagem. Eu posso só contar uma história? A última vez que eu vi uma mesa da ABEM, acho que no CBCenf agora vai ter um grande momento de discussão da curricularização, da formação, agora no 26º CBCenf. Convido vocês para se inscreverem, que está ótimo. Estava na mesa a presidente da ABEM, doutora Doris, e doutora Doris foi uma pioneira no desmascarar as instituições com formação em AD. Ela mapeou 200, naquela época, 200 instituições que falavam que faziam a formação em AD, garantindo tudo, mas não era uma portinha e não tinha laboratório, não tinha docentes. Então, nessa mesa houve, é lógico que tem os conflitos, né? Cada uma também tem um pensamento, mas a doutora Doris, assim como a presidência da ABEM, tiveram uma luta incansável para que hoje, toda vez que tem uma luta por vai ficar no EAD, não vai, o COFEM consegue, a ABEM consegue. O último curso de fisioterapia caiu no EAD, ele passou um aperto para sair dali. Então, é uma luta constante, né, Kézia? Sim. Com relação a isso. E é uma enganação para o aluno, porque ele acha que ele está pagando o curso, não, porque eu vou ser enfermeiro, é a oportunidade que eu tenho, porque aí o curso é mais barato, só que ele não tem a noção de que ele não vai ter a formação que ele precisa, então ele vai gastar um dinheiro que muitas das vezes vai ser jogado fora porque não vai conseguir emprego, porque não vai ter qualidade, ele não vai ser reconhecido, o curso não vai ser reconhecido, não vai ter qualidade. Como que ele vai ser contratado? A gente acabou de falar que tem empresas que não estão contratando porque não está achando mão de obra qualificada. Então, ele vai cair nisso, ou vai se expor a eventos, né? Então os desdobramentos são enormes. E há outros desdobramentos, né, do próprio aluno perceber que está numa instituição que não traz aquilo que ele precisa, quando ele vê a necessidade nas práticas, e ele acaba procurando uma migração e uma transferência para uma outra instituição já no fim do curso. E aí você tem uma questão que também envolve ainda mais a formação e a qualificação dessa formação,
porque ele é recebido numa outra instituição e ele não consegue dar conta de acompanhar os colegas que às vezes já estão entrando na prática dentro de um E ele está estágio lá curricular atrás, ele está obrigatório. lá atrás. Né? E isso traz consequências para a instituição e para os colegas que estão junto com ele, e aí ele se percebe, né, o quanto que foi essa trajetória, como foi essa trajetória, e ele se vê nesse lugar, né, de que ele não ia ser reconhecido e agora ele precisa de correr atrás, e isso quando ele tem oportunidade de correr atrás em tempo, né? Mais um recado para a enfermagem, em cima dessa fala da Kézia, presidente da ABEM, porque a gente hoje está aqui com a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, seção Minas Gerais. Às vezes, o aluno se ilude com a facilidade, mas na hora que ele é colocado em ranking, né, em start para entrar no mercado de trabalho, ele vê o prejuízo que ele tem que correr atrás para recuperar. Mas é por isso que também a gente fala dessas questões aí cultural, política da ABEM, né? Exato. Como que a ABEM hoje tem contribuído para esse fortalecimento da enfermagem no cunho cultural, político? Como que é esse envolvimento da ABEM hoje? Sim, a ABEM ela está presente, né, no Fórum Nacional de Enfermagem, no Fórum dentro dos estados, ela participa dessa construção das diretrizes curriculares, ela de certa forma chama as outras entidades para essas discussões, né? Hoje nós temos grupos de trabalho que estão em conjunto, né, das diretrizes curriculares, há um grupo de trabalho que está em conjunto também das práticas avançadas, que é uma discussão que tem sido, né, levantada pelas instituições, e esses grupos estão sendo formados pelas entidades e cada um está tendo a oportunidade de colocar o posicionamento para uma construção coletiva nesses grupos de Que é trabalho. importantíssimo, Né? né? Para a gente demonstrar qual que é a realidade da enfermagem brasileira. Há esses departamentos onde que há essa assistência, esse conjunto, né, de informações dentro da própria ABEM, e a ABEM ela também participa de vários eventos e ela promove vários eventos. Né, como foi trazido aqui pela Socorro, eu encontro com a ABEM Nacional em outros locais, né, em que nós estamos presentes, compondo também mesas e discussões em conjunto, e a questão de eventos, né? Assim como o Corém tem o CBCenf, a ABEM tem eventos que acontecem anualmente, cada um com uma temática diferente. Nós temos o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que é uma pauta anual, que traz uma discussão que ela traz já uma conclusão ou uma discussão ampliada daquilo que a gente trabalhou na Semana Brasileira da Enfermagem. Então, esse ano de 2024, nós tivemos a 84ª Semana Brasileira de Enfermagem. Posso falar que eu amei o tema? Com temas, né, Rompendo romper bolhas. Adorei, né, adorei. que fala da gente sair do que é tradicional, do que é o comum e ocupar novos espaços, mas também do romper bolhas dentro do nosso pensamento crítico mesmo, né, Sim. de quanto nós precisamos avançar como enfermeiros, como pessoas, Quem então, somos ali. quem somos e nessa trajetória política, né, para o coexistir da enfermagem. E aí, sempre a gente trabalha no Congresso Brasileiro a repercussão das discussões que surgiram na Semana Brasileira de Enfermagem. Então, nós temos também o Seminário de Pesquisa em Enfermagem, que é o SEMP, né, que ele acontece bianualmente. Há também o Senadem, que é o Seminário de Processo de Enfermagem, que esse ano vem agora, esse né? vem agora em novembro, lá em Goiás. Isso é muito bom, né? eu quero ir. Nós vamos ter o evento lá, o Senadem, em Goiás, juntamente com o Colóquio de Saúde Mental, né, que acontece. Tem também a Jornada Brasileira de Enfermagem Gerontológica. Hoje a gente está agrupando alguns desses eventos, que nem vai acontecer 3 eventos conjuntos em novembro, lá em Goiás. Vai ser o Senadem, o Sinadem e o Colóquio de Saúde Mental. E aí, ano passado, no SEBEM, a gente teve a Jornada Brasileira de Enfermagem Gerontológica. Então, para fortalecer aquele evento e para oportunizar a pessoa estar presente, né? Porque às vezes mais de uma liberação no ano, a depender de onde você está inserido no mercado de trabalho, é difícil, é quase impossível. Então, promovendo um único evento em 3 dias, né? Às vezes a pessoa tem a oportunidade de participar nos 2 ou nos 3 eventos, porque é uma liberação única, né? Que a gente está partindo daquela realidade de sempre ter uma inserção numa instituição pública que consegue uma liberação. A gente tem muitos enfermeiros que hoje estão na assistência que também participam desses eventos, né? Então, a liberação na assistência a gente sabe que é difícil, às vezes, as trocas, e mais de uma liberação no ano fica quase impossível. E eu acho que o Senadem ele já está assim implantado, sedimentado. Sim, ele é nós vamos disputado, para o né? 19º, né? 19ª edição do Senadem.
Então, são eventos, o SEMP também foi para 23º. Então, são construções, né? Sedimentando ali, né? Vai tendo Isso. estrutura, credibilidade. Mas também você teve agora, né, um evento que eu fiquei muito chateada, não pude. Eu estava fora de Belo Horizonte, mas o doutor Júlio, professor Júlio, Sim, foi nos esteve conosco, representando. e a Adriana também representando no encontro Adriana. de técnicos auxiliares. Isso. Então, nós retomamos o ENF Sudeste, que é o encontro de enfermagem da região Sudeste. Nós buscamos fazer uma trajetória desse encontro histórico. Ele começa no início da década de 90, e em cada gestão ele tem uma periodicidade às vezes diferente. Teve períodos que ele aconteceu anualmente, depois ele aconteceu bianual, de 3 em 3 anos. E o último ENF Sudeste que a gente teve, que foi o 10º, ele aconteceu no Rio de Janeiro em 2016, então nós tivemos um intervalo de 8 anos sem esse evento da região Sudeste. E aí a gente fala do penúltimo, foi 4 anos antes, em 2012, aqui em Belo Horizonte também. Né? Então nós retomamos esse evento com o intuito de trazer, né, fortalecer mais uma vez a enfermagem da região Sudeste, porque quando a gente fala da região Sudeste, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nós estamos falando de quase 50% da enfermagem brasileira. É 47,8%, se eu não me engano, por dados mesmo do COFEI. Então, a gente fala de 50% da enfermagem, porque aqui nós temos os grandes polos formadores, os grandes polos de emprego da enfermagem, né? E o quanto que demandas... E o quantitativo também, né? Nossa. Sim, e o quanto que essas demandas precisam ser ouvidas e debatidas. Então, dentro desse 11º encontro de enfermagem da região Sudeste, nós tivemos o 2º encontro de auxiliares e técnicos de enfermagem da região Sudeste. Adriana amor. O primeiro foi lá no Rio de Janeiro em 2016. E tivemos o primeiro encontro de estudantes de enfermagem promovido pela ABEM, porque tiveram outros encontros da região Sudeste promovido pela ENENF, né, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, mas esse foi o primeiro promovido pelo COEST, que é o Comitê Estudantil dentro da ABEM. Então, partiu de uma iniciativa do COEST Minas, que juntamente com o COEST Rio de Janeiro e São Paulo, conduziram e produziram um evento que aconteceu no dia 8 durante todo o dia. Bacana. E aí agrupou estudantes tanto da formação de técnico, como também estudantes da graduação. Então, nesse evento, né, o ENF Sudeste, ele aconteceu entre os dias 8 e 10 de agosto, então semana passada. Nós tivemos 325 pessoas presentes no evento. Bacana. Sabe? Desses, 180 foram estudantes, e aí eu estou envolvendo estudantes de graduação, estudantes de nível médio, né, que foram importantes nessa participação. Tivemos cerca de 40 auxiliares e técnicos de enfermagem, né, e aí eu não estou contando os estudantes, porque eles já foram contados, né, no outro grupo, e foram temáticas discutidas do que a gente tem falado aqui, né, da nossa construção como história e política, do protagonismo nosso atual e o que nós pensamos da enfermagem para o futuro. Então, foi o tema, né, caminhos trilhados pela enfermagem para protagonizar o presente e construir o futuro. Então, nós trouxemos desde essa discussão da importância da trajetória histórica e política nossa, que nós comentamos aqui, como enfermagem, às diferentes formas que nós temos hoje de assistência e de inserção no mercado, né, do nosso protagonismo atual, e pensando no futuro, o que nós precisamos ampliar e melhorar para o futuro da enfermagem. E aí, partiu das próprias discussões, né, o quanto que a gente precisa de questionar a questão da formação, não só da formação da graduação, mas também do nível médio, e o quanto que às vezes nós precisamos nos questionar, porque somos nós que também estamos nessa formação. Por mais que seja por uma aula em EAD, ou por uma inserção numa universidade privada, ou numa entidade pública, ou num curso técnico, né, porque somos nós que, por mais que seja com a coordenação de alguém da educação, acaba que tem muitos enfermeiros envolvidos nessa formação. Que dão um tom, né? Que dão um tom. E aí a gente precisa de se questionar também, né? Porque as outras questões nós já falamos, a dificuldade por não ter mais o curso de licenciatura, por não ter uma preparação para esse enfermeiro que vai lecionar e capacitar esse técnico de enfermagem, a questão também da formação com o EAD presente na graduação ou não, mas a gente precisa de se questionar também, né? Será que isso também não parte um pouco do nosso posicionamento? Porque as entidades estão falando e comentando, mas qual que é a inserção
da enfermagem, que hoje nós somos a maior classe de trabalho, né? Onde a Semana da Enfermagem nos permitiu falar muito sobre isso, né? O modelo médico-alocêntrico, aquela questão toda que eu falo assim, que nós vamos ter que arrumar um outro discurso para acordar a nossa enfermagem. Acredito que hoje nós temos trazendo uma nova consciência. A primeira coisa que é importante é quando a gente mesmo reconhece as nossas vulnerabilidades. Então, a enfermagem está reconhecendo que, não, mas há quanto tempo tem que eu estou aqui vestindo a camisa do SUS, ou vestindo a camisa da empresa privada, ou me dedicando. E essa dedicação ela é tão extensiva que eu não tenho tempo nem de me preocupar com uma formação continuada, que também vai me valorizar mais. Então, como é que essas pessoas estão olhando para mim? Eu acho que tanto a BEM quanto o COREM, né, a BEM Nacional, a BEM Seção Regional, COREM Regional, a BEM Nacional e COFEM estão buscando levar isso, sabe, para a enfermagem, para que ela, antes de buscar valorização no outro, ela encontre o valor dela inerente. E, a partir daí, ela vai buscar todos os caminhos. Aí eu quero valorização, então eu vou buscar melhores salários. Aí eu quero melhores salários, então eu preciso estar com uma formação mais consistente. Eu tenho que estar junto das entidades representativas. Porque não é uma luta sozinha, Não. né? Isso é uma luta conjunta. Então, a nossa luta como entidade, ela precisa ser conjunta, ela precisa de representar a classe, né? E nós partimos, né, de questões que são convergentes, que é da defesa, né, pela classe, embora como autarquia o Corém também fiscalize, acompanha, né, os serviços, e nós estamos aqui tentando fortalecer a educação, acompanhando a educação e fortalecer o SUS, Isso. né? Então, vamos embora. Mais um link aqui de que a gente pode fazer as convergências para entender a BEM e COREM. Então, gente, olha, a BEM fomentar, fortalecer a educação, a cultura, a pesquisa, conselhos. Nós estamos ali na luta para garantir a atividade e o exercício legal da profissão, através da lei do exercício, as questões éticas da profissão, os decretos complementares, as resoluções, os pareceres. Então, enquanto a BEM coloca a profissão da enfermagem através de diretrizes curriculares mais consistentes, mais substanciosas, nós, ao mesmo tempo, vamos amparando a prática através de resoluções para que ela tenha mais autonomia, para que ela esteja mais estabelecida. Hoje, nunca houve um momento, Kézia, você tem certeza que você está acompanhando, em que a enfermagem teve tanta autonomia, a ponto dos demais conselhos se sentirem um tanto quanto incomodados, que eles nunca viram uma enfermagem tão adiante, né, já com cabeça no futuro, se posicionando, mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos uma grande parte da enfermagem oprimida, assediada, e que aí nós vamos precisar unir mais. A BEM e COREM tem que estar junto aí, né, Lúcia? E aí a gente tem os sindicatos, né? Quando a gente fala também dessas questões de trabalho que são infligidas, da questão também do assédio e tal, o sindicato trabalha junto também na Serestes defesa, da vida, né? Então, sindicalizar também é muito importante, né? Porque é o que a gente fala, as representatividades da enfermagem que compõem o Fórum Nacional, né? Então, são sindicatos, COREM, COFEM, ABEM, e a gente precisa de fortalecer também aqui em Minas o nosso fórum, né? Nós estamos tentando, né, Kézia? Vamos ver agora aí. Eu sinto que a gente vai conseguir, né? Mas a gente tem que. Por isso que eu faço. Depois eu quero convidar o Emerson também, Anderson também, para que a enfermagem, para fortalecer o fórum, nós precisamos da enfermagem solicitando o fórum, e o fórum, para estar fortalecido, as entidades precisam estar unidas mesmo. E eu acho que nós já estamos dando pequenos passos, mas estamos dando. Você, Luísa, Sabe? quase que não viveu essa matemática nossa aqui, mas você está inerente lá na linha de frente e sabe da importância disso.
Sim. Mas eu queria falar uma outra coisa. Eu estava vendo as fotos do evento que teve semana passada, né, do ENF Sudeste, cheio de gente lá do Rio que eu conheço, a professora minha, mas quer dizer, eu não consegui ir, socorro. Mas eu Aí eu tava vi as fora. fotos, eu fiquei, gente, por que que eu não fui? Todo mundo elogiou muito. Nossa Eu fiquei Senhora. tranquila que não tinha jeito, eu não estava aqui. Não, eu não podia ir Você tá por de conta do plantão? trabalho. Mas eu vi depois e fiquei assim, gente, foi um evento realmente incrível. E aí, no evento, como ela falou, o tema, né, é olhar para o presente para ver o que a gente está construindo para o nosso futuro, para o futuro da enfermagem. E isso vai muito de tudo que a gente falou, da formação, do que a gente está entregando enquanto profissional. E a gente precisa olhar para esse presente, o que a gente está fazendo agora, para não chegar lá no futuro e ficar pensando por que eu não me preparei mais, por que eu não estudei mais, por que eu não fiz diferente lá atrás, né? E a hora de fazer é agora. No futuro a gente só vai colher. Sim. Não adianta plantar maçã e achar que vai colher abacaxi, porque não vai. De jeito nenhum. Então, era isso. E aí, vamos para a próxima? Luísa, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre, sabe, Kézia, me interessei muito pelas entidades. Eu já passei um pouco pela ABEM, já estive no Conselho Fiscal do CEENG, junto com o Anderson, e já comecei aqui no Corém pela Câmara Técnica. Então, a enfermagem ela precisa se aproximar, né? Então, ela precisa estar inscrita na ABEM, ela precisa estar... inclusive, eu estou devendo a inscrição para a ABEM, que a minha já se perdeu, e hoje, estando aqui nesse podcast, você está inscrita na... Eu me inscrevi, eu Se falei, eu associou não essa vou semana. para esse podcast sem estar Mas nós em vamos. dia. Inclusive, quero fazer uma campanha para que as pessoas se associem mesmo à BEM. Né? Eu vou dar esse primeiro passo, vamos falar disso quando eu fizer a minha associação. Mas a gente tem que estar junto. Mas não é só depois de associar, mas a primeira coisa é entender a entidade, né? A robustez da entidade, a importância da entidade, sabe? Aí tem a Federação Nacional dos Enfermeiros, né? Nossa, quantos congressos bacanas que eu já tive lá com a Solange. Então, assim, a enfermagem ela tem que voltar, nós temos que começar, principalmente em Minas Gerais, porque o Sul movimenta mais. Mas Minas Gerais era o grande celeiro de congressos e tal. Então, a gente tem que começar a movimentar mais isso. Aproveitar do híbrido, né? Porque nem todo mundo pode estar se deslocando. Antigamente, os grandes laboratórios nos custeavam fazer toda essa trajetória. Agora, não. Então, assim, a gente tem que fazer, né? E eu espero que a gente possa, viu, Kézia, fazer um grande evento, juntar a Corém à mesa e fazer um grande evento. Sim, Olha, com certeza. Eu tô com roupa de ir. Vamos ver, né, Kézia, se nós vamos, né, levar. E aí, você falou da importância de se associar, porque a associação ela é livre, né? Então, você se associa referente ao ano em que você está se associando, que é referente ao ano de 2024, e aí, no ano que vem, você não tem uma taxa cobrando, você também é livre, se você vai se associar ou não aquele ano. É uma associação livre, espontânea, né? Que a gente entende que é para fortalecimento da entidade e é o que mantém a entidade hoje, né? A entidade, a gente fala aqui de eventos, mas os eventos hoje, eles não se custeiam a ponto de gerar recursos, né? Os eventos, eles são a oportunidade da gente discutir as pautas importantes na nossa formação e na nossa atuação, que foi esse evento que aconteceu em Sudeste. Nós trouxemos desde a importância da saúde mental do estudante, do recém-formado, que foi abordado no encontro dos estudantes, o protagonismo do estudante nas entidades que os representam, como o COESH, a ANF. Depois nós partimos, né, para o evento como um todo, da importância de discutir as políticas de equidade dentro da formação, né, que são questões importantes, as práticas avançadas, qual que é o posicionamento que nós temos e qual que é a visão, né, dentro do Brasil sobre práticas avançadas, porque muitos nós já realizamos as práticas avançadas, nós só não temos esse reconhecimento do que são e como são, né? E aí a gente parte de uma nomenclatura pensando que é uma coisa muito diferente. Não é. Eu quero agora aqui aproveitar e parabenizar a doutora Ellen, conselheira federal, que é uma grande liderança em práticas avançadas aqui no Brasil.
E agora no CBCenf vai ser constituída a Associação de Enfermeiros de Práticas Avançadas. Então, isso vai trazer realmente uma base legal para que a construção seja, para que o CAPES acorde, né? Acorde, Sim. né? E aí, quando a gente fala de práticas avançadas, hoje há um grupo de trabalho dentro do Ministério da Saúde, né, composto pelas entidades. Então, a ABEM está lá presente, junto com o COFEM, que estão discutindo as práticas avançadas para que cheguem orientações norteadoras nos estados, né, que parta do Ministério da Saúde, para que chegue na base, nos enfermeiros que estão lá na assistência, né? Então, nós estamos dentro de toda essa questão. E aí, como a ABEM, né, falamos dos eventos aqui, a importância dele é fomentar essas discussões, é dar visibilidade para as demandas da classe que surgiu do próprio encontro dos auxiliares e técnicos, do próprio encontro dos estudantes, né, das necessidades que vão surgindo da prática. E também eu acho que é despertar essa intelectualidade que é tão importante, porque nós não podemos ficar séculos e séculos só no fazer, sem pensar, sem refletir nossa prática, Sim. nossas lutas. Porque nós somos ciência, né? A enfermagem é ciência baseada em evidência. Nós temos toda essa base teórica que nos fundamenta, que fundamenta a nossa prática cotidiana, né? Então, nós precisamos de nos atualizar para ir na assistência, né? E outra coisa, nós éramos jovenzinhas, né? Mas daqui a pouco nossa profissão já está entrando num celeiro aí de amadurecimento, que não pode ser um amadurecimento que nos coloque para baixo, tem que colocar para cima. E você, o que vai perguntar para a Kézia agora? Eu vou perguntar. Mas antes de eu perguntar, eu vou falar, é isso, são tantas entidades, tem a ABEM, tem o COFEM, que tem tantos arcabouços legais, tanto comissões, grupos de trabalho, que dão tanto suporte para o profissional, tem tanto subsídio, e que podem fortalecer tanto o trabalho daquele profissional. E o que falta? É o profissional se apropriar disso, porque o Corém está aqui, a ABEM está aqui, está disponível, está aberto, tem tudo que o profissional precisa e o profissional desconhece, critica, ao invés de se unir, vê, opa, deixa eu ir lá fortalecer, eles estão falando que estão lá por mim, deixa eu ir lá então. Vamos dar o exemplo dos profissionais não enfermeiros, né? Isso. Que estão todos encaixados numa interlocução que tem conflitos, porque se não tiver conflito tem pasmaceira, mas estão lá. Sim, né? E aí a gente escuta aquilo, né? Nós somos uma classe tão desunida, né? É desorganizado. Não então nós precisamos de tirar essa visão, né? De mostrar a nossa união e a nossa força. Vamos nos fortalecer. E aí, quais são os próximos passos, projetos, eventos que a ABEM tem agora pela frente? Como seção, nós temos fortalecido alguns departamentos, como o Departamento de Atenção Básica, Departamento de Enfermagem Gerontológica e Saúde Mental. Esse ano nós conseguimos constituir a CONSIST, que é o Comitê Permanente de Assistência, né, que fala do processo de enfermagem, né? E ele está aí com várias propostas. E aí a gente precisa também de enriquecer ainda mais, porque nós temos representação mineira dentro do Departamento Nacional de História e Enfermagem, mas nós não temos um departamento dentro de Minas. Acho que falta um pouco, às vezes, da pessoa conhecer a história e, às vezes, daquele profissional que realmente que trabalha com essa especialidade da história de enfermagem, né? A gente precisa de partir um pouco disso. E aí, o nosso fortalecimento, nós vamos promover eventos agora regionais, fortalecendo as regiões de saúde ou as regiões do estado, porque nós falamos de um estado tão grande, com 853 municípios, né? O exemplo é que nesse evento que nós conseguimos fazer agora em agosto, nós tivemos representação de 41 municípios de Minas. Foi bem. Né? Mas se a gente pensar de um estado com 853, né, ainda não chegamos no principal, que é aquele enfermeiro que às vezes ainda não ouviu falar da ABEM, né, que está lá no interior, em algum local que ainda não teve essa visibilidade. Então, a intenção é esses encontros regionais, porque já teve um spoiler no evento que o próximo ENF Sudeste vai ser ano que vem em São Paulo, em comemoração aos 80 anos da ABEM Seção São Paulo. Porque quando nós falamos da ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, fez aniversário, né? Agora, ela começou 12, como a Associação de Enfermeiras Diplomadas, que foram as primeiras que formaram no sistema nightingaliano, né? E aí ela completou agora esse ano
1926. Isso, ela completou 88 anos. 88 anos, 2 de agosto. Dia 12 de agosto. Então, Jovem senhora. Uma jovem senhora. E quando nós 88 falamos da anos. seção Minas Gerais, que foi tendo sua primeira diretoria, a professora Valesca Paixão, como enfermeira diplomada. Maravilhosa. Eu tenho um livro que eu amo. Dela. Cuidar, expressão humanizadora da enfermagem. Né? Então, isso é a história, né? Que muitos, às vezes, não têm oportunidade de conhecer, de saber dessa trajetória. E aqui em Minas, nós já vamos fazer 76. Corém, o sistema COFEM Corém, 51 anos. Isso Nós foi somos uma jovens. iniciativa da ABEM, né? A constituição da autarquia que pudesse constituir a questão de trabalho, né? A regulamentação, a legalidade do trabalho em enfermagem. Excelente. Muito bom. Excelente, né? Eu acho que agora nós podemos pôr nossa turma nesse jogo aí. Exatamente. Você vai apresentar a nossa turminha? Faz as honras. A gente aqui... Ô, Luísa, mas você queria falar assim... Eu acho que a Kézia já nos falou. A ABEM, ela é constituída, ela agrega enfermeiros, técnicos, auxiliares e estudantes de enfermagem, né? Isso ficou claro para nós. Agora, o que acontece? Nós vamos te apresentar... Hoje aqui participa conosco sempre do nosso podcast enfermeiros, técnicos e auxiliares. E a gente dá o direito, quando anuncia que vai ter um podcast, a gente faz uma pesquisa e eles mandam uma pergunta. Então, nós temos aqui o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. Você quer responder a pergunta de quem? Vamos começar com o do técnico de enfermagem. É só um. É só um, tá? Vai ser ele mesmo? Então, vamos ficar no do técnico de enfermagem. Então, bora lá. Essa é até ela. Vamos ver. Eu que vou falar, Então vou vai. deixar você fazer pergunta. Eu vou ver. Hoje eu vou mudar todo o esquema, tá? Então, o técnico que mandou essa pergunta, ele fala o seguinte: a ABEM é somente para enfermeiros... eu vou deixar ela fazer outra pergunta, porque ela já respondeu. Pois é. A ABEM é somente para enfermeiros ou técnicos e auxiliares? Ou auxiliares também podem se associar? Como a Socorro também reforçou depois aqui, né? A ABEM, ela congrega tanto estudantes de nível médio, estudantes de graduação, auxiliares, técnicos e enfermeiros. E aí a gente tem também uma classificação, né, na hora de fazer a associação do estudante de pós-graduação que tem um valor diferenciado em relação ao enfermeiro no pagamento da anuidade. Então, agora, auxiliar ou enfermeiro? Vou partir da iniciativa de escutar o auxiliar, porque hoje a gente não tem tido essa visibilidade diante do auxiliar e do técnico, por isso que eu parti da pergunta do técnico. Então, vamos embora. Porque o estudante, o enfermeiro, ele já tem um conhecimento maior da ABEM, né? Okay. Então, queridos colegas auxiliares, vamos aí para uma pergunta que vocês fizeram. Nossa, mas a Kézia fez um podcast muito bom, sabe por quê? Ela já respondeu, olha aqui. Então, você vai caminhar para o enfermeiro. Ela conseguiu. Associação na ABEM é obrigatória? Não, a associação ela é uma associação voluntária, né? Então, se você se associa ao ano de 2024, é referente ao ano de 2024, ano que vem não gera uma dívida ou um boleto que vai ficar como dívida. Se você desejar se associar novamente, você faz a sua associação. Não é igual a Netflix, se não cancelar, eles renovam. Isso. Enfermeiro. Meu colega enfermeiro coloca assim: considerando sua experiência, qual você diria que é o papel fundamental dos enfermeiros para o desenvolvimento da nossa profissão? Uma pergunta bacana, né? Gostei. Acho que o papel fundamental nosso é de mostrar que a enfermagem não é apenas uma enfermagem sem ciência, né? Que nós temos um cuidado que é baseado em evidência. Embora a essência da enfermagem seja o cuidado, não é um cuidado sem conhecimento, é um cuidado científico baseado em evidência, pois a enfermagem é uma ciência que deu origem até a outras profissões. Se a gente for olhar a questão da fisioterapia e da nutrição, elas partiram da enfermagem, a terapia ocupacional, para a gente ver o quanto que nós somos uma ciência, né? e uma profissão que envolve hoje várias frentes de trabalho, né? Então, são nossos filhos. Isso.
Então, acho que como enfermeiros, né, para fortalecer, nós precisamos de ocupar esses espaços, como nós já falamos aqui, de conhecer aqueles que nos representam e de fazer parte e construir essa trajetória. Porque não adianta eu falar que a entidade X ou que o Corém ou a BEM não faz nada se eu nem sei o que ela é e nem acompanho Nem para me saber o que está disponibilizo, fazendo. né? Me Né? disponibilizo. Que é muito fácil a gente criticar se a gente não sabe o que está sendo feito ou não conhece realmente qual que é a função de cada um. Excelente. Né? Mesmo. E eu acho, inclusive, que você sabia que a proposta do Nursinal ela está fechando o círculo dela agora, né? Eu acho que na hora desse fechamento, principalmente aqui no Brasil, nós precisamos, eu acrescentaria na sua resposta, a importância do enfermeiro é realmente ser a voz para liderar a equipe dele. Sim. Uma liderança humanizada, consciente, técnica, científica, para transformar a sua E para equipe. liderar, eu tenho que ter conhecimento também, porque senão eu vou acabar sendo uma liderança negativa. Sim. A gente fala aí do enfermeiro como liderança, e a gente vê hoje que o enfermeiro não é apenas a liderança ou a supervisão da equipe de enfermagem, mas muitos enfermeiros se destacam como a gestão do Estratégica, serviço, né? Assumindo gestões de coordenação que vão muito além da coordenação de enfermagem em si. influenciadores de Porque políticas a públicas. nossa formação, a nossa assistência, ela vai muito além do eixo apenas assistencial. Nós temos um eixo assistencial, um eixo gerencial, um eixo que parte da política, da pesquisa, né? Então, nós temos vários eixos que constituem o cuidar em enfermagem, que é baseado em E que evidência. está lá nas diretrizes curriculares. Eu acho que cada um de nós tem sempre que estar revendo esse princípio formador. Mas eu Também. amei esse bate-papo aqui. A gente tem Foi excelente. Está chegando a nossa hora, mas foi bom demais. Foi um bate-papo tranquilo. Tem dia que nós duas estamos agitadas. Tem dia, não Eu tem? já notei isso. Tem dia que a gente está Eu acho que hoje a agitado. gente ficou assim, 20 Equilibrado. centímetros a afastada, nossa equipe energia, técnica, né? o Renato que está ali nos olhando, falou, afasta. Afasta um pouquinho, senão Mas eu não, vai dar acho que chance. foi o jeitinho de Kézia que Foi chegou. ótimo. Foi muito bom te receber. Obrigada. Foi muito esclarecedor. Eu acho Foi. que muita gente da enfermagem ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer mais da BEM, do que a BEM faz de fato, sobre a associação na BEM, e que pode participar técnico, auxiliar, estudantes, tanto de graduação quanto de nível médio. Então foi muito esclarecedor. Os eventos, o pessoal fica de olho, que a BEM também faz eventos, né, maravilhosos e que às vezes acontecem aqui mesmo na região. Então é isso, foi maravilhoso. E a mensagem da nossa. Pode falar, viu, Ké? Mas nós vamos passar É. agora para a sua mensagem. Obrigada. Eu só queria reforçar que na construção da BEM e na representação da BEM, todos os associados, eles participam da Assembleia Geral Estadual, né? Eles são convocados para participar e a gente precisa da presença deles para discutir pautas importantes para a gente traçar planos e trajetórias do que vamos fazer e como fazer, porque não é a diretoria que faz da cabeça dela, ela faz baseado naquilo que chega de demanda, daquilo que chega da enfermagem mineira. É muito parecido com o código. Então, a mensagem que vai, né, e aí partindo até desse questionamento do enfermeiro, é que a gente possa se fortalecer e fortalecer as entidades que nos representam. Né? E se for sindicalizar, que se sindicalize naquele sindicato, né, que você se sinta representado, ou então que fortaleça esses sindicatos também, fazendo parte, presente nas assembleias, se é a entidade como a BEM, que esteja presente nas assembleias também, que seja presente, né, não apenas como associar, mas que construa também as pautas de discussão, né, que ocupe esses espaços, se sente representado dentro de uma Câmara Técnica aqui do Corém, que se sinta, né, responsável por chegar aqui sua demanda, ou se for ter autonomia de conhecer também as câmaras técnicas hoje que existem, né, que ele possa se sentir presente em todos os lugares. Né? E sabe como é que eu queria terminar hoje? Se Kézia achar que é bacana. Eu vou precisar que a equipe técnica faça uma imagem bem bacana de nós três aqui. Tá ok aí essa imagem? Tá pegando os três? Eu queria dizer... Antes de você terminar, só tem que dar um recadinho. Então dá. Posso dar o recadinho antes? Pode. Ô, gente, é para lembrar de seguir o Corém nas redes sociais, @CoremMG no Instagram. Seguir também o Instagram do Enfermagem Pode, @EnfermagemPode. Mas não só siga,
tem que curtir, comentar, compartilhar. Vamos ajudar a divulgar esse episódio e todos os outros para a nossa equipe de enfermagem. Tem muito conteúdo bacana, além de ficar sabendo de todas as notícias do que está acontecendo aí na enfermagem, para a gente se apropriar, ter conhecimento e propriedade daquilo que a gente está fazendo, do nosso fazer. Então, esse é o convite para vocês. Eu também vou convidar, porque eu me associei na ABEM, então se associe também. Olha, Ok. rimou. Você tá demais, tá demais. É assim, sabe, Kézia? Ela quer ficar assim lá no Ela status, começa no status. Mas o que eu queria convidar, Kézia e você? Vamos. Eu quero dizer que você hoje aqui estará representando a enfermagem. Eu vou estar representando a entidade Corém. E a Kézia vai estar representando a entidade ABEM, na sua seção de Minas Gerais. E eu queria que a gente fizesse assim, desse a mão, para dizer que juntos somos mais fortes. Não vamos deixar a nossa força ser dominada por aquelas instituições que não querem o sucesso da enfermagem. Vamos nos unir, gente. Corém, ABEM, COFEM, ABEM e enfermagem, porque é assim que nós vamos construir o nosso futuro da melhor maneira possível. Kézia, muito obrigado. Luísa, Obrigada. Obrigada, gente. Só deixa sua rede social. Sim. Então sigam também a @ABEM-MG. ABEN-MG, que é a ABEM Minas Gerais. É isso aí. Muito bem. E assim encerramos mais um Enfermagem Pode!